Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Muito Mais Consciência. E para falar de muito mais consciência, hoje a gente vai trazer um tema especial, com uma convidada especial, uma amiga querida, Sueli Quaresma. Ela vem para este episódio para a gente falar sobre um ponto associado ao Enneagrama. Sueli, seja muito bem-vinda ao Muito Mais Consciência. Obrigado por ter aceito o convite para a gente falar sobre um tema que é a nossa paixão, né? Não é só mais a minha, mas a nossa paixão. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Sara. Eu estou muito feliz aqui com esse convite, né? Participar desse seu podcast que eu tenho acompanhado, assistido outras pessoas sendo entrevistadas, e é sempre um ganho muito grande. Muita sabedoria aí embutida nesse bate-papo. Muito obrigada, é um prazer te receber. Su, você está falando para muitas pessoas, pessoas que estão sempre em busca de autoconhecimento. Eu queria que você falasse primeiro um pouquinho sobre a sua jornada. Quem é a Sueli? Qual que é a tua formação? Se apresenta do jeito que você se sentir mais confortável para as pessoas também conhecerem um pouquinho, né? Antes de mais nada, pessoal, a Sueli não está em São Paulo, por isso a gente está fazendo online. Sueli é de Ipatinga, Minas Gerais. Então, pessoal do Ipatinga, um beijo, um abraço. E Sueli, se apresenta aqui para o pessoal saber um pouco mais sobre você, por favor. Ok, eu sou Sueli Quaresma, eu sou pedagoga de formação, psicopedagoga de especialização e atualmente facilitadora de processos de enneagrama de coração, né? Então, assim, eu trabalhei mais de 20 anos na área de educação, desde a educação infantil até o curso superior, né? Passando por sala de aula, supervisão, orientação, direção, formadora de professores. Então, assim, eu fiz um caminho, acho que eu nunca saí da escola, né? Então, desde quando eu era estudante, e eu continuei na escola. Só que depois de 20 anos, eu me permiti um período sabático. Foi logo no início da pandemia, eu acho que a pandemia mexeu com todo mundo e a gente sempre quis fazer alguma coisa diferente naquele momento que a humanidade estava vivendo, né? E os meus filhos moravam em Belo Horizonte nessa época e eu aqui sozinha em Patinga. Então, nesse período sabático, eu resolvo fazer uma mudança geográfica, sair de Patinga e ir para Belo Horizonte, no intuito de ficar mais perto dos meus filhos. E também de fazer uma transição de carreira, já que eu estava me permitindo um período sabático, 20 anos na educação, eu achei por bem fazer uma transição de carreira. Mas para qual carreira? Não tinha a menor ideia, Fara, não tinha a menor ideia. Mas vamos no impulso, vamos ver o que que dá. É um período de permissão. Me permitir fazer essa mudança. E que E toda especial. mudança, ela começa no ambiente, né? Essa organização do ambiente. E quando eu fui organizar o meu ambiente, né? Eu sou uma leitora, tinha muitos livros, e eu descobri na minha própria estante 2 livros que eu não tinha lido. Eu fiquei chocada comigo mesma, né? Então, um deles era esse aqui, ó, O Elefante no Escuro, do professor Nelson. Esse livro, Fara, está autografado pelo próprio autor e eu não tinha lido. Ou Eu falei, seja, gente, foi um presente que ficou na prateleira. ficou guardado para um momento especial e o momento não chegou. Isso foi em 2003. Depois, nessa minha arrumação da estante, me deparo com outro livro. Esse aqui do Padre Domingos Cunha, que veio a ser o meu professor, um dos meus professores prediletos no futuro, né? E quando eu li esses 2 livros, meu coração se aqueceu. E eu falei, gente, eu não tive dificuldade nenhuma em me identificar com um desses tipos e perceber os caminhos de crescimento. Aí comecei a colocar o enneagrama na pele, né? Como é que é isso aqui? Primeiro o encantamento, depois vem aquela sensação de falar assim, nossa, eu não tinha percebido isso em mim até hoje, como que eu não dei conta de perceber isso? E agora, como é que eu faço? E é uma ferramenta tão poderosa que quando a gente se pergunta como é que eu faço, o próprio símbolo vai te mostrando caminhos de desenvolvimento. Aí, Fara, foi apaixonante. Comecei a fazer curso, ler mais livros e comecei a atender. Uma das escolas que eu fiz de formação, eu tinha que atender 10 pessoas de cada tipo do Enneagrama. Então, foi uma experiência maravilhosa, um feedback muito gostoso, mesmo eu sendo novata na época, eu tive um feedback muito legal. E aí eu comecei a perceber que nenhuma ferramenta sozinha dá conta de tudo. E aí eu comecei a buscar outras ferramentas, como a programação neurolinguística, constelação familiar,
a própria psicanálise, que eu também gosto muito, e a contoterapia. Na contoterapia, eu vou reler esse livro, Hum, Mulheres que Correm com os Lobos. Nessa releitura, no capítulo 9, eu me deparo com Pele de Foca, Pele da Alma. bacana. Na E eu hora acho que eu que é li, importante a gente só também trazer para as pessoas. Esse é um livro de contos da Clarissa Píncola, né? E muitas mulheres, né, eu participei de um grupo, elas falam sobre como esse livro surgiu e como esse livro exatamente parado, deu para alguém, e esse livro voltou para próprias mãos, e a pessoa leu. Todo mundo tem toda mulher tem uma história com esse livro. Esse livro fala de contos, né? Que ela fez durante a vida, contos ali do deserto do México, dos Estados Unidos, onde ela foi olhando para cada conto e trazendo a psique. Então, é um livro bem interessante, que traz por trás, além do conto, essa coisa da simbologia, né, o que diz para gente na psique. Então, esse conto está nesse livro, é bem legal. Quem não teve oportunidade, eu acho que vale a pena. Cá, o livro é repleto, tem histórias e tem interpretações, e faz muito sentido, né? E aí foi nesse livro, então, você se deparou com esse conto e conseguiu fazer esse link. nossa, não, eu acho que tudo eu vou fazendo link, né? Depois que a gente se apaixona com o Enneagrama, a gente enxerga em tudo. E Verdade. aí, na leitura do Pele de Foca, Pele da Alma, eu falei, gente, no Enneagrama a gente trabalha tanto para reconectar com a essência, com essa parte mais nobre, mais bonita, essa natureza mais pura, mais autêntica. E esse conto vem e relata isso de uma forma tão bonita e tão profunda que não tinha como não juntar uma coisa com a outra, né? Você Então, pode cara, o que que eu pensei? contextualizar um pouquinho para quem está assistindo, quem não leu o livro, quem leu, mas não lembra mais, como é que é o conto, né? De uma forma bem, uma síntese, bem. É um conto longo, Sara. Eu até A gravei. gente consegue resumir numa síntese, né? Entre um pescador Consigo sereio, um resumir. pescador Mas e um. eu gravei ele e coloquei no meu Instagram na íntegra. Deu Bacana, muito bom. 18 minutos, Sara, só de leitura, porque eu acho que vale a pena a escuta do conto na íntegra. Mas 18 minutos nós vamos tomar muito tempo, Não nossa. tem Vou condições. resumir Deixa para eu vocês, fazer um né? breve. Eu vou resumir. Pele de foca, pele de alma. Respirem fundo, prestem atenção, porque mesmo na síntese vale a pena, né? Então, uma região muito fria, que é onde a Clarissa andava, né? Muito fria, tinha um pescador muito solitário, muito triste, não estava convivendo com mais ninguém. E aí, todas as noites ele saía para pescar. E uma dessas noites, ele foi mar adentro e chegou perto de um rochedo. Nesse rochedo, ele começou a ouvir vozes, vozes de mulheres, mulheres sorrindo. Era risos que ele ouvia. E ele foi se aproximando, desceu do barco, subiu nesse rochedo e viu algumas mulheres nuas, lindas, com aquela pele maravilhosa. E ele ficou encantado com o que ele estava vendo. Ficou escondido ali, apreciando as mulheres naquele grupo. O tempo passou, houve um chamado do mar para que essas mulheres voltassem para a água. E aí, o que que ele fez? Ele viu um montinho, parecia roupa, parecia uma trouxinha, alguma coisa, ele foi lá e roubou uma, escondeu. E aí, uma a uma, foi pegando a sua roupa, a sua pele de foca, De foca. vestindo e voltando para o mar. Vestia a roupa e voltava para o mar. E ficou faltando uma. A mais bonita delas ficou por último e não achava a pele. E aí, esse moço, esse pescador, esse homem solitário sai de trás do rochedo, olha para ela e fala: mulher, casa comigo. Aí ela toma aquele susto: como assim, casa comigo? Eu não posso casar com você, eu sou de outra natureza. E ele insiste com ela: mulher, casa comigo, eu sou um homem solitário. E aí, por um minuto, ela para, fica olhando para aquele homem e resolve aceitar o convite dele, né? Porque ela não tinha outra alternativa, porque ele falou assim: casa comigo, porque daqui a 7 verões eu te devolvo a sua pele. Que era como ela tinha como voltar.
mar. Ela não tinha alternativa, ela aceitou e foi se adaptando a essa vida terrena. Ela foi para a casa do pescador, virou a esposa dele, a dona de casa, tiveram um filho e o tempo passou. Passaram-se os 7 verões. O que que aconteceu com ela? Ela estava muito tempo longe do seu habitat natural. O cabelo dela começou a cair, a vista dela começou a ficar embaçada, a pele ficou toda quebradiça, enrugada, ela estava definhando. E aí ela chega perto do marido e fala: marido, me devolve daquilo que eu sou feita. E ele fica bravo com ela. Mulher, se eu te devolver a sua pele, você vai embora. Eu vou ficar sem mulher, seu filho vai ficar sem mãe, você é má. E ele sai de casa bravo. E ela fica lá impactada com aquela promessa que não foi cumprida. E nisso o filho estava lá no quarto e escutou a discussão do pai e da mãe. E o filho gostava da mãe, o filho gostava do pai, ficou chorando de ter escutado aquilo. E adormeceu. E lá pela madrugada, esse filho escuta alguém chamando por ele. O nome dele era Oruki. E essa pessoa chamava ele intensamente. Ele levantou e atendeu o chamado. Ele foi. E foi para onde? Para perto do mar, para perto do rochedo. E ele foi correndo, atendendo esse chamado, ele foi correndo. E no que ele estava correndo, quando ele chegou perto do mar, ele tropeçou. E ele tropeçou em quê? Na pele de foca da sua mãe. E ele pega aquela pele e ele leva no rosto e cheira. E ele sente todo aquele amor da mãe, toda aquela essência da mãe. E ele volta mais rapidamente ainda para casa para devolver a pele da mãe. Quando ele chega lá, ele devolve a pele. A mãe veste a pele rapidamente, coloca o menino debaixo do braço e sai correndo também em direção ao mar. Uhum. Quando chega perto do mar, ela é como se ela tivesse querendo passar para ele, para o pulmão dele, um ar mais puro. Ela sopra nas narinas dele 3 vezes, porque ela sabe que ele é híbrido, ele pode mergulhar profundamente, ele pode viver na terra. Então ela sopra nas narinas dele e ela vai mergulhando, mergulhando, mergulhando profundamente, até chegar no abrigo subaquático das focas. E lá estava a família dela. Aquela voz que ele ouviu nada mais era do que a voz da avó. Os ancestrais chamando. Estavam lá em festa, porque a mulher foca estava voltando para sua casa, era o retorno, né? E ali eles ficaram em festa 7 dias e 7 noites. O que que aconteceu com ela? Revitalizou, a pele ficou mais bonita, ela ficou mais renovada, né? Ela reencontrou com a sua verdadeira essência. Voltou para a essência. O menino não podia ficar ali, não estava na hora dele ficar ali. Então, eles devolveram o menino para a terra firme. E ela fala assim: meu filho, toda vez que você sentir minha falta, é só você tocar nos objetos que eu toquei, na minha varinha de fogo, na minha faca, nas minhas esculturas, e eu estarei lá com você. E assim, o menino foi crescendo, se transformou num tocador de tambor, num cantor, num contador de histórias. E dizem que de tempos em tempos ele é visto perto de um certo rochedo, conversando com uma certa foca, ela que tinha uns olhos parecendo humanos, sabe? Os olhos que tinham expressões, aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Que lindo, né? Esse conto é belíssimo, entre todos os contos que tem ali, todos, né? Eu participei de um grupo de discussão desses contos com mulheres e foi incrível, e esse é realmente um belíssimo. Mas, Sueli, me conta, como é que você fez essa associação, como é que você fez essa leitura do Eneagrama sobre o conto? Ai, Sara, a primeira coisa que me ocorreu foi personalidade e essência. Olha esse pescador, como que ele estava vibrando na personalidade, sabe assim, ele estava agindo no interesse dele, né? Mulher, casa comigo, vem morar comigo, né? Eu Minha quero um filho com verdade, né? você.
desejo. Então, ele estava agindo na personalidade, ali no piloto automático dos interesses imediatos. Sim. E ela representando essa essência, essa pele, né? E aí, cara, eu fiquei pensando, primeira coisa, né? O que que a pele representa para nós? Essa é a minha próxima pergunta. O que é a pele? E aí, acho que a minha pergunta para quem está assistindo, para ter atenção na resposta da Sueli, pensar assim, você que está ouvindo esse conto, o que é a pele para você? O que você eventualmente deixou pelo caminho? O que eventualmente você nem se lembra mais? Até tem uma certa saudade, você até quer, mas ficou perdido em algum lugar que muitas vezes a gente não consegue nem definir o que é, né? Eu acho que essa coisa da essência, a gente não sabe nem dizer o nome, mas a gente sente, né, que tem na alma, a gente sente que tem alguma coisa que a gente deixou para trás. Então, o que é a pele? Nossa, é proteção, né? E a pele também, ela nos expõe muito, nos protege e nos expõe. Uhum. Então, tem gente que fica muito vermelhinho, dependendo da situação. Tem gente que tem arrepios, né? E essa pele pode estar empoeirada, pode estar suada, pode estar ressecada, pode estar queimada de sol, como pode estar cheirosa, pode estar sedosa. Então, ela é o cartão de visita, é como se ela estivesse delimitando o meu mundo interno do mundo externo. E ela até alerta, né, um pouco dos perigos, né? Frio, quente, tem algumas situações que a gente sente na pele, né? A gente percebe nessa questão sensorial, né? Medos, vergonhas, tudo tá ali, na pele, É verdade. Sentido pela pele, né? sentindo pela pele. E essa relação entre o triângulo do enneagrama, né? Como é que a gente faz essa analogia, essa associação ao conto? Então, Sara, quando a gente pensa em três, né? O Eneagrama trabalha muito com o número três, né? Primeiro, as três leis. A lei do um, vamos olhar para o símbolo do Eneagrama, para quem não conhece, né? Aí atrás de você, A, tá atrás de mim, que é o símbolo, né? Um facilita. círculo, um triângulo e algumas setas, né? Uhum. Então, o círculo representando somos um, nós somos Lei inteiros. do Uno, né? O triângulo, três partes, olha, ação, reação e mediação. Três forças, Filho e Espírito Santo. Uhum. três forças para equilibrar, né? O equilíbrio sendo chamado ali naquela figura geométrica, né? Uma figura sagrada. E aqueles outros pontos que vão ligando ali, um número no outro, a gente chama de êxade, né? Que é a lei do sete, a lei da transformação, da transmutação, é essa ação, né? Quando a gente faz aquele caminho e a gente vai aprendendo com os outros tipos também, o melhor deles, né? E a gente vai reconhecendo na gente também o nosso melhor, o nosso pior. Ou seja, esse símbolo anuncia e denuncia um Uhum. monte de situações, né? É Mas isso. pensando no três, Sara, olha que interessante, né? Três personagens só essa história. O pescador, a foca e o filho. Três. E aí, quando a gente pensa nos centros de inteligência, são três, Uhum. né? O pensar, que é o centro de inteligência mental, o sentir, o centro de inteligência emocional, e o agir, centro de inteligência físico. E aí eu fiquei pensando, cada personagem está ali numa energia predominante de um desses Eu tipos, acho que é né? legal a gente até falar, né? Só aproveitar o símbolo atrás, né? 891 está dentro desse centro de inteligência do fazer, né? Tem essa coisa mais Uhum. visceral, essa coisa mais corpo, executa, realiza, faz, né? 3, 4, 5, uma inteligência emocional, um centro de energia emocional, né? 5, 6 e 7, o centro de inteligência racional, né? Onde está tudo a minha Uhum. E objetivo. aí a gente coloca todos os números dentro desses centros, né? Dentro desses centros. E aí, cara, quando a gente começa a pensar no personagem, no comportamento observado de cada um deles, dá para imaginar o tipo deles, né? Bora Então, lá, quando eu olho curiosa o aqui para saber. pescador, quando eu olho o pescador
Eu fico imaginando assim, gente, ele tá ali naquele centro mental, o 891. Quem é o pescador no eneagrama? Pois é, eu imagino que ele seja o tipo 8 do Enneagrama, só imagino, não tem tantas evidências, porque não era intenção da Clarice ficar dando assim, muitos Claro, detalhes, né, da personalidade dele, mas por alguns recortes, né, ele lida com o pensamento, né, e estava lá muito solitário, muito triste, viu uma oportunidade, quis aproveitar daquilo ali, né, a gente pensar em isso conquista e realização, né? O fazer. ele personalizou, né? E ele tinha ali, garantiu o desejo dele, que era roubar a pele da foca para que ela ficasse com ele, e ele teria o controle, controlador, né? Ele teria o Que controle é a desse. Ele característica, pega né? a pele dela, Que a motivação, inclusive, do tipo 8 é manter o controle, né? Eu preciso manter tem esse o controle. controle. É, e aí ele faz esse combinado com ela, né? Ele rouba, na verdade, né? Ele rouba a pele da foca e com isso ele tem o controle da vida dela nas mãos dele, né? Ele tem a posse da vida dele, né? E quando a gente pensa na mulher foca, eu fico imaginando, pelo conto ser pele, pele é corpo, é físico, é instinto, e a força vital dela está no corpo. E Uhum. ela começa a definhar quando ela vai perdendo conexão com seu centro físico, com a sua natureza, com a sua essência, ela vai definhando, Ela ela vai se perdendo as distancia capacidades dessa físicas. essência, né? Ela se distancia dessa essência e começa a morrer aos poucos, né? Uhum. E o filho, Fara? Hum. Ai, essa criança híbrida, Me conta, essa criança quem é o híbrida, filho? ela é isso é a empatia, né? É o centro emocional, é o amor genuíno, é o amor que liberta. Pensa bem, ele foi lá, ele gosta da mãe, ele gosta do pai, ele recebe o chamado, ele vai de encontro, ele vai buscar alguma coisa. E ele acha a pele. Se ele entrega a pele, a mãe vai embora. Realmente, a mãe dele vai embora. Uhum. Mas ele ama tanto essa mãe, Fara, que é melhor a mãe ir embora e reconectar com a própria essência do que a mãe ficar definhada dentro de casa. Bom será se não fosse morte e vida, né? Porque imagina, ela estava só definhando, ela não estava nem enxergando direito, ela já estava andando assim, apalpando nos móveis para não cair. Esse é o relato que aparece lá, né? Então, o centro de inteligência dela, que era o físico, Senti, ficou né? totalmente desconectado, né? E essa criança híbrida com esse amor todo, que não pensou nele, deu liberdade para essa mãe, devolveu aquilo que ela era feita. Uhum. Permitiu que ela fosse feliz, né? Permitiu. É Voltou um pra, amor que liberta, né? Não é um né? amor que prende como o do pescador, é um amor, ele também amava, mas Então, é nessa analogia do conto, a gente olha para os três centros de inteligência. uhum. É o mental, o físico e o emocional. Eu Uhum. acho até para quem está ouvindo a gente, Fara, pode começar a tentar se perceber um pouco melhor, né? O que que eu faço primeiro? Eu penso primeiro, Uhum. sinto depois e ajo no terceiro momento, porque essa ordem, eu sempre gosto de fazer com os meus mentorados assim, ó, escreve no papelzinho aqui, ó, pensar, no outro papelzinho sentir e no outro agir. E Uhum. fica brincando com isso aqui, se observando, porque o tempo todo o Eneagrama é para dentro, né? É Isso. olhar para si, é se observar. E aí, Fara, eu fiquei pensando em mim, né? Vou compartilhar com vocês agora. Sim, por Como é favor. que eu organizo os meus papeizinhos aqui, olhando para o meu passado, né? Então, eu sou uma pessoa que sente primeiro, faz num segundo momento, e num terceiro momento é que vai pensar o que que fez. Executar. No terceiro momento vai E executar. tem um preço, Sim, sim. preço para a gente ter essa sequência de utilizar os centros de inteligência, né? O preço que a gente paga é alto por a gente não usar os três em equilíbrio, a gente deixar um tomando conta, um arrastando a gente, Muito falando mais precioso. alto. Muito É, precioso essa reflexão, porque eu acho que o convite para quem está assistindo e quem já conhece, né, já se compreende aí no Enneagrama, tá nessa jornada, eu acho que um pouco aqui do conto, do que a gente está falando, é muito para quem está no processo, né, Sueli?
Fez muito Sim. sentido. E quando você fala, deixa eu pegar meus papeizinhos, eu também fiz aqui comigo um pequeno exercício, né? Hum. Pra quem não sabe, eu sou um tipo 8, então eu sou visceral, né? Tá no corpo, então tem essa coisa sentida do corpo, que muitas vezes ela tem uma ação rápida, né, de sentir e fazer, né? Tem essa coisa do fazer muito rápido, muitas vezes sem pensar, só sair fazendo, aquele excesso de fazer, vai, faz, não pensa e não sente. Então, acho que nessa reorganização, nesse equilíbrio da gente usar os três, eu venho aprendendo diariamente também a reorganizar aqui e dar espaço para o que é sentir, né? Antes de fazer, permitir sentir, né, tudo, para depois processar nesse corpo, para depois fazer algo. Ou muitas vezes, até o contrário, né, eu estou aqui com esse desejo de fazer, mas eu penso primeiro, eu organizo as ideias, eu sinto e depois faço. Mas foi bem legal você trazer, eu não tinha feito essa reflexão aqui, agora você falando foi muito legal, porque como é que eu mantenho esses três centros em equilíbrio, né? Na verdade, somos tudo um pouco. Moramos num lugar, né? Você escolhe um lugar para morar, tem a Uhum. sua personalidade. Mas você tem dos seus vizinhos, das suas laterais, você tem das suas flechas, você tem um pouco de tudo. E como se manter nesse equilíbrio, nesse uno, né? Como é que eu mantenho? Achei muito interessante essa analogia que você fez, muito boa. Fara, então, é a lei do três, né? É a lei do três, o tempo todo essas três forças que estão dentro da gente. E a gente é governado por uma delas. E como a gente não se observa, vive no piloto automático, o que que acontece? Eu tenho uma tendência a sentir primeiro. Então, eu vou agir conforme o que eu estou sentindo, o que eu estou percebendo na minha pele, as minhas intuições, as minhas sensações. É tudo muito emocional, é tudo muito, né? É carisma, é genuinidade, é amor, é prestatividade, é tudo ali no sentir. E aí, o que que acontece? O segundo mais usado, sentiu, vão logo fazer. Campanha, então, para ajudar as pessoas, mal Ora, saiu o nome da campanha, vão fazer alguma coisa, né? E depois é que a gente pensa, depois é que a gente pensa nas estratégias que talvez poderiam ter sido até melhores do que aquela que foi sim, realizada no e pensadas impulso. antes, né? Se pensadas antes. Devia ter pensado antes. Então, cara, quando a gente descobre que a gente tem os três centros, não é só um, eu tenho os três. E eu, durante muitos anos, usei muito o emocional com o apoio do físico. E onde que eu esqueci de ir lá? Desenvolver o centro mental, o estrategista, o racional, o antecipar os riscos, né? Então, me fez falta. Eu chego lá nesse momento da minha vida e vou fazer uma retrospectiva e falar, nossa, se eu tivesse pensado um pouco melhor, eu estaria em uma condição melhor também. Ou seja, eu ignorei um centro de inteligência, eu não desenvolvi aquelas habilidades e elas me fizeram falta. E eu só fui descobrir que elas estavam me fazendo falta quando eu olhei para o Enneagrama e o símbolo me mostrou que são três centros de inteligência e que eu tenho que equilibrar os três centros, e não apenas um. Fundamental, né? E agora você falando sobre isso também aqui o meu desabafo, né? O meu relato. Durante muito tempo eu fiquei nesse centro, eu só conhecia, né? Então era só o que eu vivia, era o meu predominante era o fazer, né? Ah, Num segundo momento, o racional, que também é uma das minhas flechas. Eu vou pro pensar como eu faço, planejar, mas sempre em cima do fazer, né? Como eu faço, como eu executo mais de um projeto, como eu toco, como eu realizo, como não sei o quê, mas me mantinha muito distante do emocional, desse centro de energia emocional, do sentir mesmo, né? Do se permitir processar, sentir a tristeza, sentir uma dor, ou sentir uma alegria profunda, né? E faz muito sentido quando a gente começa a fazer essa dança, né? De estar uma hora ali, uma hora aqui, de manter isso num equilíbrio, né? Porque é isso que a gente precisa, no final, é equilíbrio, né, Sueli? Uhum. E só nessa autodescoberta, né, cara, qual que está me dominando? Qual que é o secundário? E qual que eu usei menos? Qual que eu usei menos? Aí a gente cai na outra tríade do Eneagrama,
que são os instintos. Sim, sim. Conversa para 3 dias. Olha, que o papo é longo, e se a gente fosse falar de instintos, também tem uma relação aí com esses instintos, se a gente parar para pensar, né? Cada um Então, a entra, gente vai dar só uma palhinha, né, Fara? por favor, Porque por favor, realmente é para a gente ouvir profundo, um é pouquinho, profundo. né? Uhum. Mas é bacana. Então, se a gente pensar em centros de inteligência, e a gente ainda tem aí os instintos, né? O instinto autopreservação, né? A gente tem o instinto social e o instinto sexual, ou 1 a 1, como preferirem chamar, para quem também é mais conhecedor aí do Eneagrama. A gente poderia dizer que esses personagens, cada um está dentro do seu instinto dominante. Uhum. Eu acho que vai ser legal para quem não conhece o Eneagrama, tá pegando de uma forma leve, de uma forma mais geral e de uma forma literária, né? Então, quando a gente pensa, vamos pensar na mulher foca, né? É a pele dela que estava em jogo, é um instinto de autopreservação, é a Uhum. questão de vida ou morte, né? É a pele que ela negociou, é a pele que ela estava perdendo. E num determinado momento do conto, ela tem que lutar para recuperar a sua pele. Esse instinto dela, se estava reprimido, naquele momento que ela estava definhando, ela estava lá, perdendo cabelo, a pele estava toda estraçalhada. O que que faltou para ela ali? O instinto de autopreservação, preservar a sua vida, né? Porque esse instinto está relacionado com vida, com segurança, com saúde, Com com a qualidade prioridade, do né? sono, né? A qualidade do sono, a qualidade da alimentação, aqueles pilares quando a gente pensa na saúde, né? A Uhum. saúde não é só ausência de doença, né? É essa qualidade de vida que está Sim. aí, sono reparador, alimentação balanceada, né? O tempo da pausa, o que eu acho legal a gente falar nisso, Fara, porque o instinto de autopreservação, ele te induz a te permitir períodos de pausa Sim. Que para são preservar a fundamentais, né? sua... É um pouco de autocuidado, né, Sueli? Esses momentos de pausa é um voltar, é um autocuidado, é um ato de amor próprio, né? Eu olho dessa forma, essas pausas, né? Exatamente. E aí é só quando a gente lembra que tem um instinto de autopreservação que pode estar nos dominando ou ele pode estar esquecido. Das duas formas, eles são prejudiciais, né? Tudo, os excessos, vamos dizer, né? O Né? que é o pecado? É o excesso de qualquer coisa, né? Se a gente Porque as olhar coisinhas elas são boas. para o pescador, talvez ele fosse um sexual 1 a 1, né? Vamos achar melhor, né? Sexual e E 1 a 1 um é a mesma coisa. sexual, Mas e um talvez ele instinto fosse. O que me importa sou eu e seria aquela mulher, é ela que eu quero, né? Então é 1 a 1, né? é uma um. Ele é mesmo. Pelas entrelinhas do conto, eu deduzo que ele seja, assim como você Eu deduziu, que ele imaginei, seja do instinto sexual dominante, e no dominante. nível de consciência muito baixo, né? No nível de consciência Diria baixo, que nenhum nesse porque caso. ele quer dominar, ele quer possuir. Então, Com esse sua boa instinto intenção, né? Que é de amar, mas prioritariamente algo para ele, né? 1 a 1 mesmo, essa coisa do que é meu, né? Do que eu quero. é meu, é a posse, Hum. né? É a posse. Ele não estava nem aí se ela estava se definhando, se ela estava acabada, né? O que estava acontecendo com ela? Mas ele estava bem. Ele estava ali no controle da situação, no domínio da situação. E olha, o primeiro contato com ela, ele a intimidou, né? Casa comigo, porque daqui a 7 verões é que eu vou te devolver a pele. E aí você vai ficar, ou você vai embora, você faz o que você quiser. Mas até Só lá, que depois dos 7 anos, ele não devolve. de jeito Ele nenhum. não devolve, porque o instinto dele fala mais alto. Ele Uhum. ainda quer ficar ali na posse, no controle, na manipulação, né? Então, esse instinto é mais forte do que ele. Isso nos leva, né, Sueli, a uma reflexão de como também transitar por esses instintos, né? Temos aí os 3 instintos, você sempre vai ter um que é o dominante, você vai ter um instinto que é o seu reprimido, um instinto que é menos percebido, normal, a gente chama, né? Mas esse olhar, é como você falou, não ter os extremos também nesse instinto, certo? Uhum.
E aí a gente cai de novo na lei do três. Eu acho que esse conto aí ficou martelando na minha cabeça essa lei do três, né? Três personagens que se encaixam aqui nos três centros de inteligência e que se encaixam nos três instintos, né? E olha o Perfeito. filho, a criança, né? A criança híbrida, ela estaria ali meio que no instinto social, Sim, porque ele estava na ponte entre os dois mundos, nos dois né? Ele mundos. estava fazendo o apoio, a conexão, ele estava ali na reconciliação, Uhum, ele estava no pertencimento. Olha, ele é filho do pai, pescador, é filho da mãe, foca. uhum. Então ele estava ali, olha, os dois Sim, extremos, né? Como se fosse personalidade e essência, e esse filho, ele é um filho espiritual, né? Quando a gente pensa em outras, na composição mesmo, né, do nosso ser, enquanto corpo, alma e espírito. Então, o corpo aqui, a foca, né? Aliás, o corpo, o pescador, a favor. alma, a foca, e o espírito, o filho, né? Nossa, Então, belíssimo, essa trilogia também, para a gente começar a também. perceber como que esse terceiro elemento, ele vem para realmente fazer essa mediação. E E se a no gente social, falar do mediador, seria um 9, não sei, que também está dentro do triângulo, né? Que é o 9, é um mediador por natureza, né? Por essência ali, né? exatamente. Então, assim, no triângulo, no primeiro triângulo que a gente vê do Uhum. Eneagrama, né, que já está ali fechadinho com representações da ligação dos três instintos, né? O 9 sendo o mediador, a força da mediação, o Sim. 3 sendo a força da ação e o Uhum. 5 sendo a força da reação. Mas os três estão ligados. Então, os Conectar. três ali estão no equilíbrio perfeito, né? Do pensar, sentir e agir, dessas três forças da ação, reação e mediação, Nessa desses três instintos aí equilibrados, o sexual, o social e o autopreservação. Então, dessa quer dizer, é uma divindade, harmonia, é um né? triângulo harmônico ali. Pai, Filho e Espírito Santo, né? Essa trilogia aí do divino, né? É perfeito. Aham, Nossa, eu fiquei parabéns. pensando, Achei é, lindo essa analogia. eu fiquei pensando nas analogias, né? A gente vai para os contos, para as metáforas, para as analogias, tudo para a gente tentar entender de uma maneira muito simples o que é que a gente está lendo nas entrelinhas, principalmente de uma autora que tem uma riqueza de experiência, de conhecimento, de pesquisa, de estudo, né? O tanto que tem de simbolismo ali. Sim. E aí eu fiquei pensando no ovo. Olha só, onde é que eu fui para o mais simples, né? Eu fui para minha cozinha. O ovo tem a casca do ovo, a gema e a clara, pensando nos três elementos também, né? Todos Então, conectados. eu estou no três, né? O tempo todo nessa trilogia aqui. A casca seria o corpo, a clara seria a nossa alma, né? Que está ali dividindo entre a casca e a gema, que é o espírito. Então, olha, corpo, alma e espírito sendo visto ali no ovo. Nossa, No ovo. perfeito, perfeito. E eu E amei essa analogia que você fez do conto, trazendo para essa figura do Enneagrama, né, para esse mapa de sabedoria do que é o Enneagrama. E aqui eu imagino que tenham pessoas que já conhecem um pouco, já estão mais aprofundadas e que vão validar com certeza esse conceito aí do Uno, depois do Triângulo, nessa da trilogia, associado ao conto. Eu achei belíssimo. Quando eu li o conto, já conhecia Enneagrama, mas não fiz essa associação dela, confesso que nem passou pela minha cabeça naquele momento, né? Quando a gente fala do conto, a gente foi para uma outra perspectiva, aquela coisa da mulher se recuperar, dela voltar para ela mesma, ficou naquele momento, que é o que a gente fala aqui de essência, né? Quando a gente fala de Enneagrama, Uhum. voltar para quem você é, voltar para o melhor de você, que é a sua essência, para manter esse equilíbrio. Mas confesso que me surpreendi aqui com um trabalho belíssimo que você fez de trazer essa analogia do ponto com o Enneagrama, que ficou incrível, né? Incrível, fácil de entender para quem está assistindo, né? Parabéns, muito bacana. E olha, uma outra reflexão, Fara, que eu estava fazendo aqui com meus botões, né? Voltando a falar do ovo, enquanto três elementos também, Uhum, né?
O ovo cru, olha, a casca representando o corpo. Olha como é que ele é frágil. Sim, Como que qualquer super. coisinha quebra. É, É muito frágil. sim, Mas se você cozinhar um ovo, muda tudo. muda. Ele ganha uma Muda tudo. consistência e uma Muda. É até crença. difícil a gente descascar, né? Sim, Então, o que que é cozinhar o ovo, se não, numa analogia, a gente desenvolver a nossa espiritualidade, exato. de reconectar com a nossa essência, para que essa casca fique mais forte. E é bem Biblicamente legal. falando, a carne é fraca, mas o espírito é forte, Sim, né? sim. E eu gosto quando você fala de espiritualidade. Ontem eu tive um bate-papo com também com uma moça e ela estava numa dúvida assim. Então, mas eneagrama não é religião, não, né? Ela queria entender. Eu Uhum, falei, olha, não, é que você colocou lá que é um caminho de espiritualidade. Eu falei, sim, sim. Autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu chego onde? No divino, que nós somos a imagem e semelhança. Nós somos isso. Só que não nos damos conta, nos distanciamos do que somos. E a própria sociedade contemporânea nos leva para isso, nos conectar de quem somos. Óbvio, por N questões, né, em que o mundo está num processo chamado de evolução, a gente se desconecta da nossa essência. E aí eu falei, olha, é importante a gente lembrar que nem todo religioso tem espiritualidade desenvolvida, né? Não quer dizer que porque a pessoa tem uma religião, ela tem espiritualidade, é uma certeza, não. Às vezes tem só religião. Então não dá para a gente fazer essa confusão. Espiritualidade é um caminho de crescimento. E nem todo mundo que é desenvolvido espiritualmente necessariamente tem uma religião. Uma coisa não está associada. Espiritualidade é um processo de conexão com você, onde você passa a se reconhecer enquanto centelha divina, enquanto ser criado por algo muito maior. Você pode dar o nome de Alá, Deus, Jeová, enfim, e aí vai se distribuir qualquer que seja o nome correspondente às religiões. Mas a espiritualidade, eu particularmente, ao meu olhar, é um caminho de conexão com o divino, com quem eu sou, como eu fui constituído nesse mundo, que faz me refletir acerca da minha existência, né? Por que estamos uhum, aqui? Quem eu sou? Por que eu estou aqui? O que eu vim fazer? Né? Entender que a vida é um processo finito. Então tem que haver um uhum, sentido de estar, o que, que eu semeio, o que, que vem depois de mim, né? E o que, que eu deixo aqui, enquanto ser que transitou temporariamente, né? Então, espiritualidade, esse caminho de busca para essas respostas e para essa coisa maior. Esse é meu entendimento, tá, Sueli? Então, eu acho que a beleza é a gente se conectar, lembrar que nós hoje trabalhamos apenas o nosso racional, quando na verdade também dentro da trilogia que você falou somos três, né? Nós somos racional, nós somos emocional e somos espiritual. Então quando a gente fala de inteligência racional, inteligência espiritual, inteligência emocional, que é o que a gente precisa para viver nesse mundo. Então, de novo aí uhum. a necessidade de fazer essa conexão, né? É isso, Sara. Tem muitas pessoas querendo insistir no homem tripartido. Olha, eu sou da ciência, eu sou da personalidade, eu quero estudar ali comportamento. Ah, não, eu sou da religião X, é Deus que resolve todos os meus problemas, né? Lá que eu faço as minhas terapias. E desconecta, como se a gente fosse só espírito, só corpo e só alma. Não é isso, é o todo, é o todo. Então, quando a gente esquece desse tripartido, e a gente olha para o símbolo e vê lá o círculo, nós somos um todo, nós somos originários de um todo. E eu tenho que olhar para todas as minhas partes, né? Se eu ignoro uma parte, ela vai gritar. Em algum momento a conta vai chegar, né? Então eu não posso ignorar, eu tenho que estar o tempo todo ali. Mas aí, Fara, tem quando que a gente perde essa pele, né? Quando trazendo aqui para a realidade do dia a Quando dia, a gente trazendo um perde essa público feminino, né? Um público mais feminino, que a gente realmente perde a pele, não precisa perder a pele de maneira tão bruta quanto a nossa nossa protagonista aqui do conto, né? Porque ela literalmente perdeu a pele. pele, Mas a gente perde a pele de maneiras sutis, né? Quando a gente deixa que o outro escolha por nós.
quando nós somos excessivamente ingênuas. Olha, ela acreditou nele, daqui a 7 verões eu te devolvo. Passou 7 verões e nada dele devolver. Então, quantas vezes a gente entra numa situação por ingenuidade, por não perceber que aquilo ali não é a verdade, né? É uma enganação. Quando que a gente pode perder a pele também, Vá? Quando a gente começa só a sobreviver, ao invés de viver. Então, é um dia atrás do outro, sobrevivendo, né? E eu acho interessante que às vezes a gente pergunta para uma pessoa assim, como é que você está? Ah, tô aí levando, tô sobrevivendo. Olha que triste isso, né? Está perdendo a pele, está perdendo a pele. Tá Então, perdendo. às vezes, essas pessoas também estão envolvidas com outras pessoas que também estão sem pele. Uhum. Agora, você imagina o que que dá isso, né? Uma pessoa que perdeu a sua pele se relaciona com uma Ou outra pessoa que também está sem pele. o que dá isso é o que nós vivemos atualmente, tempos de muita intolerância, de muita dor, de muito individualismo, né? Eu particularmente faço essa leitura quando você fala de pessoas que estão perdendo a pele e não se dando conta. Você vive um caos onde você passa a viver de forma mais individualista, onde não me importa a dor do outro, onde eu não tenho compaixão nem comigo, nem compaixão com o outro, né? Esse é o meu olhar. Se a gente pensar em tempos modernos, em tempos que estamos vivendo, né? E quando a gente não faz o possível para nos ajudar, a gente veste aquela roupa da cuidadora, salvadora, fica nesse arquétipo de cuidar de todo mundo e esquece de cuidar de si. E Sim, aí a pele está indo embora, né? A sim. pele está indo embora. Então, existem, assim, 1000 maneiras de perder a pele, quando existem 1000 maneiras de ser mulher hoje em dia, né? Mais de 1000 maneiras de ser mulher hoje em dia. E eu acho que tudo fala também com este olhar que você disse entre viver e sobreviver. Que, veja, todos Uhum, ganhamos um presente ao vir para este mundo. Todos ganhamos um presente. A vida é um presente. E você olha para ela, o nosso ego, né, muitas vezes, ou uma arrogância, uma prepotência de que ela não acaba e eu controlo, eu sou o dono. Ou eu olho para essa uhum, vida de verdade, com amor, com reverência e honrando essa vida, honrando esse banquete que é a vida, né? Que isso é viver uhum, e sobreviver, né? Eu acho que vale a uhum. pena também a gente parar para essa reflexão. Então, quem está ouvindo, quem está pensando, né? A gente É. vive ou a gente sobrevive? Você honra o presente da vida ou você passa pela vida? Acho que vale a pena a reflexão. O Fara, no livro da Clarissa, ela coloca também nesse capítulo, né? Ela Uhum. dá uma indicação para as mulheres usarem um sutiã de lata. Sutil, Aquelas mulheres que têm dificuldade de falar não, de colocar limite, se boa. colocarem sutiã de lata, tipo assim, bloqueou. Bateu Porque no para qualquer lado, coração, voltou mulher, para qualquer lado que as mulheres olham, vai ter sempre alguém querendo alguma coisa, querendo a sim, atenção delas, querendo que sim. elas façam alguma coisa, que elas se desmontem ali, se desdobrem, né? Precisa Aquela ideia fazer. de uma jornada tripla, quádrupla de trabalho e tem que dar conta de tudo. E aí ela sugere o sutiã de lata, né? Para Gostei dessa, acabou isso aqui. E há várias maneiras, olha, hoje não estou afim, não, muito obrigado, não poxa, não mesmo, nesse quero, caso não, não decidi ainda, não quero, ou simplesmente não. não, Então, assim, esse sutiã de lata também ficou muito comigo, sabe? Porque é uma forma da gente se defender dos excessos, dos excessos. e que um não bem dado para o outro, é um sim para você. Um Nossa, não para algumas questões perfeito. é um sim para você. Porque quando você está dizendo não, né? Acho ali, vamos fazer essa viagem. Eu falo, neste momento, não. Com certeza eu vou dizer lá o sim para mim. Para mim, por quê? Talvez para um autocuidado, por um tempo para mim, por eu estar mais quietinha. Um não para o outro, com certeza é um sim para nós, né? Isso é Uhum. vale também. Não, perfeito isso. Não para o outro e um sim para você. É isso, a gente precisa de sim, né? E aí eu acho que vale muito, a gente sabe das personalidades, pessoas que vivem muito no sim para o outro e não para ela mesma, né? O próprio tipo 2 é Uhum. permanente, né? Então acho que é esse exercício de aprender quando não é para o outro, é um sim para mim. Isso é precioso, É, né? Viver uma vida e vivenciar, né? Isso é importante, né? Su, muito bacana aqui esse bate-papo.
Eu amei essa analogia do conto, né. Conheci o conto, mas não tinha feito, achei incrível, achei que ficou perfeito. Eu acho que o conto também leva para uma psique, para o que você fala aí no final de como a mulher passa a olhar para ela, como ela aprende a dizer não, como a gente desenvolve esse caminho de autopreservação. Fala muito no enneagrama, um processo de autoconhecimento. E algo não é excludente, um processo não é excludente, né? Ao contrário, tudo se complementa. O mais importante é, de fato, ser capaz de fazer uma reflexão, pensar: o que isso diz para mim? O que isso pode ser bom? O que isso fala comigo, né? Então, eu acho que tudo é um caminho que leva de volta para nós mesmos, né? Eu compreendo o autoconhecimento como um processo que te conecta com você, né? Ele é um processo mágico. Então, obrigada por essa história linda. E eu queria saber, pessoas que querem, eu imagino aqui na região de Minas, mas que querem fazer um contato com você, eu quero uma mentoria, você atende casais, você atende pessoas que queiram falar de outras questões, me conta, como é que é o teu trabalho aí, você está à disposição para atender? Olha, eu estou no momento de ressignificar também essa entrada no mundo online, né? Porque para mim é um desafio, é um desafio muito grande. Quem vem do mundo presencial, né? Das escolas, das interações, né? O corpo a corpo, e de repente a gente tem que ficar gravando e tal. Mas eu tenho, né, um site, eu acabei de criar um site, eu estou Qual que é o teu site? alimentando esse site com algumas coisas. Já tem um e-book já gratuito no meu Instagram, se quem quiser. É Eu arroba, gostaria que você deixasse aqui o seu Instagram e o seu site para que as pessoas possam acessar, saber um pouco mais sobre o seu trabalho, eventualmente quem quer fazer uma mentoria de carreira, que possam localizar. então, como mentoria individual, é só entrar em contato pelo celular mesmo, né? No Instagram vai encontrar lá esse e-book que eu fiz, Noções Básicas de Enneagrama. E vou lançar um outro e-book, Fara, que está muito interessante, que eu coloquei 9 personagens bíblicos associados aos 9 tipos do Enneagrama. Então, é um outro e-book que está fresquinho, eu vou lançar ele na semana que vem. E eu estou gostando dessa coisa da escrita, né? Porque eu acho que é uma forma da gente registrar esses pensamentos, essas construções que a gente vai tendo, e que às vezes é uma forma da gente compartilhar com as pessoas e incentivar a leitura. Né? Eu, como educadora, eu incentivo muito as pessoas lerem, né? Ler para entreter, aquela leitura como deleite, como esse conto, né? Uma literatura de deleite, ela é tão profunda, mas ela é tão Ao mesmo significativa. tempo significativa, assim, meio que deixa as mensagens, né, te dá uns cliques, te chama para um pensar, para um refletir, para um processo mesmo de consciência, né? Então, Sara, tem nesse livro que eu vou publicar, do Enneagrama e da espiritualidade, né, os 9 tipos e alguns 9 personagens bíblicos, eu estou abrindo cada capítulo com um poema, né? E o poema do tipo 8 que eu queria ler para você, para a gente finalizar isso aqui, eu queria dedicar esse poema para você, que está aí Obrigada por esse dando esse carinho. podcast maravilhoso, que acrescenta tanta coisa para tanta gente, né, que tem a Obrigada, oportunidade de ouvir. obrigada. Eu E o poema recebo. que vai estar lá nesse e-book, ele se chama A Potência do Coração Valente. Eu Eu posso ler? Para você recebo. tem que ler, né? Porque eu não vou decorar, Eu quero eu que não vou dramatizar a poesia, eu vou ler a poesia para você, eu tá? Já gostaria tá que lá no você livro. lesse. Ela é especial para mim e eu agradeço esse presente que todos os outros tipo 8 que estiverem ouvindo. Ai, pois é. E tem um poema para cada tipo nesse e-book que vai ser lançado na semana que vem, né? Eu Então, esse aqui é compartilho, especial para o tipo 8, né? No compartilho caso, meu presente. para você. Obrigada. Então, posso ler, Fá? Por favor, por favor. Então, a potência do coração valente. Sua presença é um trovão que ecoa, uma força vital que nunca escoa. É o pilar que sustenta o fragilizado, um refúgio seguro ao necessitado. Traz no olhar a chama do poder, um espírito indomável, difícil de deter. Defensor dos fracos, guardião da justiça, ergue o seu escudo contra a injustiça. Mas além da força, há um coração, onde mora a inocência e muita gratidão.
como a criança que busca o verdadeiro, carrega no fundo o desejo do amor inteiro. Em sua coragem há uma ternura oculta, uma alma que sonha, mesmo na luta, pois o poder que nele resplandece é puro quando o amor obedece. Seu coração, tão grande e valente, é terra fértil que acolhe a semente. Quando permite que a vida o amoleça, seu poder faz com que o outro cresça. Com força e inocência, sua essência reluz. É chama que guia, coragem que conduz. Ao abraçar o amor e viver sua verdade, tem o poder de transformar a realidade. Nossa, isso, que lindo, lindo. E emocionante de ouvir para todos os tipo 8, além de eu estou aqui, né, conversando com você, recebam quem se compreende, quem sabe de Enneagrama. Esse é um poema da Sueli Quaresma, mas que fala não só da personalidade e dessa força, mas também fala de um caminho para onde você tem que ir e se conectar com a sua essência, que é o amor, né? Uma experiência encantadora. Já compartilhei algumas vezes com algumas pessoas quando eu descobri que em mim existia amor, que em mim existia um general, uma delegada, uma autoridade, uh, um gladiador, uma gladiadora, uma guerreira. Havia tudo, mas eu não me dava conta o quanto tinha de amor em mim. Então, entrar em contato com o Enneagrama revelou muito de mim esse lugar mesmo de amor e entrar em contato com isso, né? Obrigada pelo presente. Obrigada por estar aqui compartilhando esse trabalho lindo que você faz. É o poema para quem é um 8 com mais consciência. É verdade, com muito mais consciência. Ele já está desenvolvido, né? Ele já está desenvolvido. Eu que agradeço, querida, por essa oportunidade, desse Prazer te bate-papo. ter aqui. E, no final, eu vou deixar as suas redes aqui marcadas, para que as pessoas também te acessem, conheçam mais dos seus e-books, do trabalho que você está fazendo. Eu sei que você está escrevendo um livro, que você está aí num projeto, é isso? Como é que está? Está no forno? Eu fiz o Caminho de Santiago, que era uma paixão antiga, tão antiga quanto eu li o livro do Paulo Coelho, O Diário de um Mago. Foi nessa época que foi a sementinha que foi plantada no meu coração. Um dia eu quero fazer esse Caminho de Santiago. E recentemente, há 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer o Caminho de Santiago, o caminho português, o caminho interior, né? Saindo de Portugal até a Espanha. Nós fizemos 120 quilômetros a pé. E eu já estava nessa empolgação com o Enneagrama, né? Eu falei, pronto, vou ter que juntar o Caminho de Santiago com o Enneagrama. E aí tá muito legal, porque são os 9 tipos no Caminho de Santiago. Como é que é isso? Como é que o 1 faz essa caminhada? Como é que o 2 faz? Como é que o 3 faz? Então, assim, tá muito legal também. Eu pretendo publicar em junho. Junho. Então, já fica aqui um convite antecipado para você voltar, para a gente gravar, para falar um pouco sobre o livro. Óbvio que um livro não dá para você, mas trazer um pouco, um resumo do que são essas personalidades no caminho, que eu acho que vai ser incrível, as pessoas vão amar, e contar um pouco sobre o seu lançamento, tá bom? Fica já o convite aqui no próximo. Obrigada. Por hora, meu muito obrigado. Foi um prazer te receber, trocar essa figurinha com você, aprender aqui um pouco mais, né? Ter esse olhar aí do ponto com o Enneagrama. Enneagrama está em tudo na nossa vida. Enneagrama é esse olhar interno para quem você é, né? Para o melhor de você, né? Obrigada mais uma vez, Sueli. E eu agradeço a todos que estão aqui participando, ouvindo. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário. Tá num processo de crescimento? Então vem junto. Escreve aqui como é que é a tua história, por onde você está andando, como é que está a tua espiritualidade, qual que é o caminho. Não está ainda nesse time? Não tem problema. Estamos aqui de braços abertos, esperando você, para você se aconchegar, saber um pouco mais, achar esse lugar onde existe amor. Esse lugar dentro de você é onde de fato habita Deus vivo. Então vem, me segue lá e comenta. Um abraço. Até a próxima. Obrigada, Sueli.